Baseado em correspondência que recebi da categoria, aposentados, pensionistas, que estamos na expectativa ainda de receber o que tem de direito, quero lembrar que quando olhamos o mapa do nosso país, às vezes nem nós entendemos as dimensões desse país continental de 200 milhões de brasileiros. É preciso andar, ou melhor, voar por esse país continental para entender melhor o seu tamanho, a sua diversidade e a nossa gente. Mas se hoje Porto Alegre, Manaus, São Paulo, ou qualquer capital do Brasil está ao alcance em menos de 4, 3, 2 horas, 5 horas de voo, isso se deve não somente a Santos Dumont, mas também a milhares de trabalhadores que construíram e até hoje trabalham nas empresas aéreas. Uma parte desses pioneiros da aviação hoje clama por respeito e dignidade. São os aposentados do Aeros, o fundo de pensão que atendia não só as empresas do Grupo Varig, mas a maioria das grandes empresas aéreas da época. Fundado no início de 80, o fundo era financiado pelos próprios trabalhadores, pelas empresas e por uma tarifa que era cobrada junto ao bilhete aéreo. Na década de 90, a tarifa cobrada dos passageiros foi extinta pelo Ministério da Aeronáutica, com o aval da Secretaria de Previdência Complementar, rompendo assim um contrato que estipulava essa terceira fonte por 30 anos. Mesmo assim, o fundo continuou, mantendo-se com a contribuição das empresas e dos trabalhadores. Mas foi no ano de 2000, com o fechamento de suas duas grandes mantenedoras, a Varig e a Transbrasil, que o Fundo Aéreos começou a enfrentar enormes dificuldades. Assim como o Fundo Aéreos, mantido pela também extinta VASP, com a crise global nas empresas aéreas, com os prejuízos acumulados de planos de estabilização econômica mal-sucedidos, na década anterior e sem suporte, nenhum dos governos da época, as 3 grandes companhias brasileiras fecharam, demitindo milhares de trabalhadores e trabalhadoras, comprometendo assim o fundo. Os passageiros não ficaram sem voos. As rotas já estavam constituídas e ajustadas. O mercado se encarregou de oferecer alternativa àqueles que queriam voar. Enfim, só quem ficou mais uma vez desassistido foram aqueles que sempre pagam a conta, os trabalhadores e os aposentados. A quebra do Aeros deixou ao desamparo esses milhares de aposentados e suas famílias. Foi causado não só pelo fechamento da Varig, mas também por uma série de irregularidades cometidas com o conhecimento e o endosso da Secretaria da Previdência Complementar. O órgão estatal que deveria fiscalizar o Aeros preferiu endossar as irregularidades. O Aeros emprestou dinheiro vivo, retirado de aplicações seguras e conservadoras, para as patrocinadoras em montantes muito superiores aos limites máximos permitidos em qualquer operação dessa natureza. Essa dívida que nunca foi paga aumentou cada vez mais e foi sendo renegociada rotineiramente, sempre com a conivência e aprovação da SPC. Conforme já confirmou o juiz da 14ª Vara de Justiça Federal, em ação do Sindicato de Trabalhadores, que responsabiliza a União pela quebra do plano. Apesar da decisão judicial, os aposentados não tiveram seus rendimentos restabelecidos. Em uma dessas renegociações, a Varig apresentou como garantia o pagamento de uma ação, a chamada defasagem tarifária. Essa ação pede uma indenização ao governo pelo congelamento das tarifas aéreas a partir dos planos econômicos da década de 90. Mas esta ação, ou seja, a garantia do Aeros, ainda aguarda julgamento lá no Supremo. Na próxima quarta-feira, dia 12, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento desse processo que se arrasta há mais de 20 anos, mais precisamente 21 anos. Como ele
é a garantia do pagamento não só dos 10 mil aposentados do Aeros, como também as verbas indenizatórias de todos os trabalhadores demitidos da Varig, quando esta fechou as portas. Os sindicatos das categorias aeroviário e aeronautas estão acompanhando atentos à decisão da Corte. A ministra Carmen Lúcia, relatora do recurso, e a única a preferir voto até o momento, destacou a importância dessa decisão e seu impacto social positivo aos trabalhadores aposentados. Diz ela, a Varig não teria como não cumprir o que lhe foi determinado e, ao cumprir, assumiu sozinha os danos que sucederam até o comprometimento não apenas de seus deveres, que não mais puderem ser cumpridos, mas como também de seus funcionários, dos aposentados, dos pensionistas, cujos direitos não puderam ser honrados, e que pela delonga, inclusive, desta ação, está pagando com a própria vida. Esses aposentados com a idade média superior a 75 anos não podem mais esperar. É preciso sensibilizar a todos que o que estamos, nesse momento, numa situação gravíssima, onde o país negando a esses trabalhadores o seu direito mais básico, o direito à vida. Um país rico como o nosso não pode admitir um sofrimento que já dura anos e anos, uma década, a mais de 10 mil aposentados e pensionistas e a mais de 20 mil trabalhadores. Tivemos, nesse período, mais de 1.000 óbitos desses idosos, muitos desses pela total falta de assistência e melhores condições de vida e o abalo que estavam tendo com o não recebimento da sua aposentadoria. E é por isso que estaremos na próxima quarta acompanhando a decisão da Suprema Corte. Espero que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal tenham a mesma sensibilidade da ministra Carmen Lúcia quanto ao drama social que estamos vivendo. Convidamos a todos que nos estão acompanhando nesses 8, 10 anos de luta, assim como todos os parlamentares que estiverem em Brasília, para acompanharem passo a passo essa decisão do Supremo, que eu acredito fará justiça. Quero ainda, senhor presidente, fazer um rápido registro, que eu que vim tantas vezes à tribuna condenar o preconceito racial e ultimamente virou moda nos estádios de futebol, quero nesse dia dar um depoimento diferente. É importante para mim também hoje registrar que a rodada do futebol brasileiro, no final de semana, foi marcada por homenagens ao árbitro gaúcho Márcio Alves da Silva, vítima de insultos racistas e a vários atos de repúdio ao racismo. No Rio Grande do Sul, vários clubes entraram com faixas e camisas estampadas com frases "Diga não ao racismo". Em Pelotas, o árbitro Márcio Alves da Silva foi aplaudido de pé pelos torcedores. Em São Paulo, da mesma forma, várias partidas tiveram manifestações contra o racismo em homenagens ao jogador Arrouca, por exemplo, do Santos, ao Tina e tantos outros. Também vítima de racismo da última quarta-feira. Pode-se ver, tanto na capital como no interior, faixas com o slogan "Diga não ao racismo", o futebol paulista, o futebol gaúcho, o futebol brasileiro repudia o racismo. Cito frase da presidenta Dilma Rousseff, que utilizou a rede social para se manifestar com a frase "É inadmissível", disse a presidenta, que o Brasil, a maior nação negra fora da África, conviva com cenas de racismo. No estado do Acre, na cidade de Rio Branco, antes da partida que marcou o início do campeonato estadual, a seguinte faixa foi exposta: "Rio Branco sem racismo". De norte a sul de nosso país, ocorreram manifestações contra o racismo. Senhor presidente, sabemos que não vamos resolver essa questão de uma hora para outra, mas manifestações desse tipo, lideradas pela nossa Federação Nacional de Esportes, traz a chama da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor, da solidariedade, sempre bem-vinda entre nós. O caso do Tinga, o caso do Arrouca, o caso do juiz no Rio Grande do Sul, do juiz chamado o doutor Márcio, fizeram que o Brasil mostre a sua cara. E mostrou sua cara dizendo não ao racismo. Senhor presidente, nesses últimos 11 minutos,
eu quero ainda fazer um pronunciamento sobre o Dia Nacional do Consumidor. Os desdobramentos da Revolução Industrial, principalmente sua segunda fase, no início dos anos 90, no início dos anos de 1900, bem como as expressivas conquistas dos trabalhadores, registrado no decurso do século passado, deram início a um novo tipo de sociedade humana. Nos países ricos, essa nova configuração social já se encontra plenamente estabelecida faz tempo e é marcado pela predominância demográfica de uma ampla classe média que ascendeu da classe trabalhadora, como é o caso aqui do Brasil. É marcado ainda pela consolidação das relações de consumo entre os produtores de bens e de serviços, de um lado e de outro lado, cidadãs e cidadãos. Essa realidade, embora de modo tardio, também se evidencia no Brasil de nossos dias, impulsionando principalmente pela estabilidade da moeda e pelas conquistas sociais verificadas nesses últimos anos. Como, por exemplo, dessas conquistas entre nós, é possível citar a redução do nível de desemprego, o menor de todos os tempos, na faixa de 3% a 4%. O aumento real imprimido ao valor do salário mínimo e a ampliação da cobertura dos benefícios, salário mínimo que sai de $60 e se aproxima dos $350. Podemos falar da assistência, como é o caso da Bolsa Família, entre tantos outros programas. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, enfim. O consumo, mecanismo ainda denunciado como negativo por certa ideologia romântica, passadista, constitui, na verdade, grande parte da estrutura sobre o qual se deu a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores. Ou seja, a população com poder de compra fortalece o próprio mercado interno. Enfim, nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, em todo o mundo, e mais recentemente no Brasil, houve a ascensão dos pobres para um patamar que demonstrou a melhoria da sua qualidade de vida e, consequentemente, houve mais consumo. Ninguém em perfeito juízo negará a importância de que o consumidor estejam disponíveis, por exemplo, para a compra de alimentos, roupas de qualidade e buscando preço justo. Da mesma forma, não há como contestar a importância de que sejam bem qualificados os serviços de elevado valor social, como são, por exemplo, os voltados à educação, à saúde, não importa se prestado pelo Estado ou na área particular. O importante é o bom atendimento. Sem querer fechar os olhos para os excessos e para as futilidades que acontecem, que permeiam o padrão de consumo, é preciso, contudo, reafirmar a importância do acesso aos bens de primeira necessidade, aos serviços essenciais para o dia a dia das famílias. Não por outro motivo, a lembrança nesse dia do Dia Internacional do Consumidor, em 15 de março. Dia, senhor presidente, Internacional do Consumidor, e casualmente, 15 de março, é o dia do meu aniversário. Eu nasci meio abraçado com o consumidor. Dia Internacional do Consumidor, 15 de março, foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas com o propósito de evidenciar o imenso impacto que as relações consumeristas têm na vida moderna. Mas, tão importante quanto isso, é o estabelecimento dessa celebração. Também pretendeu reforçar o imperativo de que sejam essas relações adequadamente reguladas, evitando que venham a sofrer sua parte mais fraca, ou seja, o consumidor. Os efeitos de eventuais comportamentos abusivos ou desidiosos da parte dos fornecedores. No Brasil, senhor presidente, o tema ganha a sua referência fundamental com a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990, diploma que viria a inovar profundamente o ordenamento jurídico nacional. Com o Código, por exemplo, os fornecedores passaram a responder independentemente de culpa pela reparação dos defeitos apresentados pelos seus produtos, bem como pela insuficiência e pela inadequação das informações fornecidas sobre sua utilização, inclusive no que diz respeito aos riscos. Do ponto de vista institucional,
Foi muito importante a criação simultânea do mesmo diploma legal do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, hoje capitaneado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Senhor presidente, o que é notável na evolução da defesa do consumidor no Brasil é o amplo movimento de aprimoramento jurídico e institucional provocado pelo advento do Código. De fato, hoje uma imensa constelação de organizações públicas, privadas e do terceiro setor desempenham papéis fundamentais na garantia dos direitos do consumidor. No âmbito administrativo estatal, podemos constatar a relevância da atuação do Ministério Público, seja no âmbito federal, seja no estadual, em defesa dos interesses coletivos e difusos do consumidor brasileiro. Hoje, entre as instituições mais respeitáveis perante o grande público estão justamente os PROCONs estaduais e municipais, porta de entrada mais frequente do nosso povo quando necessitam reivindicar seus direitos. Com a reforma do Estado, na última virada do século, surgiram também agências reguladoras. Essas autarquias especiais têm entre suas funções mais importantes a missão de velar pela qualidade dos serviços prestados, pela modicidade dos preços cobrados, tanto pelos concessionários de serviços públicos, tais como os fornecedores de energia elétrica e, por exemplo, de serviço de telefonia, quanto pelas empresas que atuam no mercado de grande importância social, como é o caso da indústria de medicamentos, da prestação de serviço, de saúde e da produção e distribuição de combustíveis. Aliás, o sistema de defesa do consumidor tem um grande aliado na figura de seu similar, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O SBDC, recentemente configurado pela Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, vem se mostrando uma das pedras de toque da proteção da relação do consumidor no Brasil, uma vez que, ao regular a própria relação concorrencional, beneficia indiretamente o consumidor, que somente tem a perder com a leniência ante a existência de monopólios e oligopólios. Também fazem parte desse painel institucional os juizados especiais da União, dos Estados, do DF, instância onde é processado a maioria absoluta das causas judiciais envolvendo o tema que estou aqui discorrendo. O desenho jurídico institucional do sistema de garantia ao consumidor sempre poderá ser aperfeiçoado, é verdade, mas ele já tem, em sua atual configuração, um nível de maturidade que considero respeitável e adequado para as atuais necessidades da nossa gente. Entretanto, nem tudo são flores, é claro, eu também sei, como aqueles que estão nos ouvindo nesse momento sabem. O funcionamento desse amplo conjunto de instituições ainda merece preocupações por parte de todos aqueles que reconhecem a importância do bom desempenho das diversas instâncias encarregadas da composição e da resolução dos litígios do consumo. Um cuidado especial me parece merecer, por exemplo, a distância que ainda hoje separa o projeto de funcionamento do sistema de defesa do consumo amplamente considerado e a sua efetividade concreta. Além disso, conhecemos todos nós a dificuldade que têm as próprias instituições voltadas ao bem-estar do consumidor em oferecer elas mesmas qualidade no atendimento às reclamações do público. Por esse motivo, creio que, embora reconhecendo amplamente o mérito, é preciso reforçar ainda um conjunto de grandes ações em defesa do consumidor em todas as áreas. Mais recursos e melhores ferramentas de gestão devem ser empregados para reduzir, por exemplo, as filas do PROCONs e para abreviar o tempo de processamento das causas. Juizados especiais são importantes. Isso me parece uma diretriz essencial para que atinjamos no Brasil não só o nível de respeito aos direitos que o consumidor merece, mas também aquele que o nosso ordenamento jurídico exige e que ele, de fato, receba como cidadão um acompanhamento justo, correto e adequado
E aí eu me lembro aqui as constantes queixas das agências reguladoras. Senhor presidente, para concluir, há poucas dúvidas sobre o que é necessário fazer para sair dessa situação, uma vez que as prioridades são definidas de forma bastante competente no Plano Nacional de Consumo à Cidadania, lançado faz um ano, mais precisamente em 15 de março de 2013, pela presidenta Dilma Rousseff. Mas aí também, senhor presidente, queremos avançar na implementação, no dia a dia, na prática. Nesse sentido, fica aqui, portanto, esse importante alerta. Tenho certeza na sensibilidade de todos os órgãos para com o consumidor. Por fim, registro um importante fato entre nós brasileiros na passagem de mais um Dia Mundial do Consumidor. É que se torna mais perceptível a cada ano que passa o amadurecimento da nossa gente na cobrança de seus direitos como consumidor. Sem essa evolução, sem esse amadurecimento, pouco teríamos a festejar ou a comemorar pelo transcurso dessa data tão importante. Senhor presidente, saldo, um minuto é o suficiente. Saldo, portanto, nessa semana que culmina na passagem do dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, a todos os brasileiros que, com sua postura crítica e vigilante, têm contribuído decisivamente para o progresso das relações de consumo em nosso país. Senhor presidente, fiz esse pronunciamento hoje, que, na verdade, seria para o dia 15 de março. Como 15 de março é meu aniversário, ninguém é de ferro. Eu que tenho marcado muito a presença aqui, no dia 15 de março eu estarei lá no Rio Grande do Sul. Mas quero também cumprimentar o Congresso em Foco, que entre os homenageados, todo ano ele homenageia os parlamentares que defendem o consumidor e que eu agradeço por estar sempre contemplado nesta linha de defesa do consumidor. Obrigado, presidente. Alcirgo Gás. Os cumprimentos, senador Paim. Se der na íntegra, se possível, minhas falas. Pela pressa, eu meio que acelerei. Obrigado. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Com a palavra, o senador Ostin.